Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para o Enem, para concurso público. Em primeiro lugar, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar esse vídeo para você. Esse vídeo, claro, que foi um pedido. Você que aqui pediu no meu canal, professor, faz um vídeo para o IGPrev, faz o vídeo para o IGPrev. Então, eu preparei esse vídeo aí, que vai dar tempo, eu tenho certeza, para lhe ajudar na prova discursiva, né, dessa banca CETAP, certo? Que recentemente realizou aí a prova do concurso da SEMAS, certo? Então, nesse vídeo aqui, como eu falei para você, você pediu, eu atendi, eu vou falar para você sobre o texto dissertativo expositivo, e mostrar aqui uma outra estrutura coringa que você pode usar nessa prova no dia 26 de março, aí nessa prova iminente, certo, gente? Tá? Então, o que depender aqui de mim, mais uma vez, para ajudar na sua aprovação, na prova discursiva, para que você ganhe tempo e consiga discorrer, independente do tema, tá? Então, estarei fazendo aqui nesse vídeo, expondo, e eu peço desde já que você assista esse vídeo até o final, tá? E antes, em segundo lugar, claro, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês aí que está me prestigiando aqui no meu canal, no YouTube, no Instagram. Muito obrigado pelo crescimento exponencial desse meu mais novo canal, tá? Então o resultado é aqui, tá? Nessa forma de agradecer, preparando mais vídeos para lhe ajudar, certo, gente? Tá bom? Então olha só, antes de iniciar aqui a nossa aula, eu quero reforçar, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço para você, ó, que inscreva-se, peço a você, ó, que se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, tá aqui, ó. Eu leio as sugestões, eu leio os comentários, na medida do possível eu respondo, tá? E diante de tanta solicitação, tanta requisição, está aqui o vídeo, você pediu e eu fiz. Então inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, que com certeza, tá, eu estarei aqui atendendo. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu só tirar meu rosto daqui e jogar o slide. Então nós vamos falar do texto dissertativo expositivo, que é o texto exigido por essa banca CETAP, não é isso? Embora ela coloque no edital aí o argumentativo, mas é o texto dos temas, né, dos muitos temas que ela aplicou na prova do concurso da SEMAS. Então um apenas foi argumentativo. No geral, texto dissertativo expositivo. Aqui eu vou apresentar a estrutura coringa que já foi usada e aprovada, tá? Então, os candidatos do TRT8, né, da banca Sebrasp, que inclusive eu já fiz um outro vídeo, tá? E eu ressaltei que a banca CETAP, ela está copiando o edital e o padrão, né, de provas discursivas de temas da banca Sebrasp. Então, olha só, gente, a estrutura coringa que eu vou explicar aqui, certo? Ela serve para ajudar você aí nesse concurso do IGPrev, ok? Já foi usada, já foi aprovada, foi reusada agora na reaplicação, tivemos notas muito altas, tá? Então, graças a Deus, eu tenho certeza que você vai poder usar aqui também, ok? Então, aqui tem alguns temas, textos prontos, tá? Eu coloquei aqui pensando um em nível médio e um para o nível superior, para você ter uma noção melhor. E aqui está o meu contato, ok? Caso você queira correção, eu tenho correções personalizadas. Tem algumas vagas ainda, dá para atender nesse período que se aproxima, e-book para Santa Casa, Banco do Brasil e outros, enfim. Ressaltando aqui apenas alguns pontos do edital, gente, em relação à prova discursiva, né? Como eu já expliquei em outros vídeos, mas aqui eu estou esclarecendo especificamente para o concurso do IGPrev, tá, gente? Então vamos lá. A banca deixou bem claro, né, nesse edital, que é só Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, tá? Esse edital, essa parte do edital aqui, ela se repete nos editais da banca. Então ela diz que a prova discursiva vai ser o quê? Uma elaboração de texto dissertativo e ou argumentativo, né? Mas sendo que ela prioriza o quê? O texto dissertativo, que é o texto técnico, né, de um tema técnico que ela cobra, em que ela vai requerer de você o domínio de conteúdo, né? Isso, e você vai ter que, na estrutura da dissertação, você vai ter que fazer uma exposição, vai ter que fazer uma análise, uma explicação a partir do tema que ela, dependendo do tema, ela não coloca textos motivadores, é uma coisa muito seca mesmo, tá, gente? E aí o tema vai ser formulado pela banca examinadora, né? Como ela deixou bem claro isso.
ok? Aí o que chama atenção, que no caso o tema, tá? O tema foi justamente aqui que eu chamei atenção. Em outros vídeos eu falei que o tema da prova discursiva tem como objetivo avaliar o que? Os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos em cada cargo, né? Então eu sanei essa pergunta aqui, sano de novo, tá? Então nesse caso aqui a banca ela vem adotando esse estilo, né? Bem Sebrasp mesmo, no sentido de que o tema da sua redação pode estar lá na parte dos conhecimentos gerais do seu edital, ou na parte de conhecimentos específicos relacionado a cada cargo. Então, para cada cargo você tem lá conhecimento geral, conhecimento específico, ou seja, tá? Dificilmente o tema vai sair da prova de língua portuguesa, porque nesse caso aqui não tem, né, redação oficial, mas a banca ela já aplicou no concurso do Pará, no caso a sua irmã gêmea, né, que eu chamo, a Fundação CETAP, um tema de redação baseado no conteúdo, no conhecimento, né, de redação oficial. Então isso não vai acontecer aqui porque não está no edital, certo? Se a gente estivesse, eu dizer, ó, estuda, treina isso aí, mas não está no edital, certo, gente? E aqui destacar, né, que o seu texto deve ser de caneta preta e principalmente isso aqui, ó, essa informação que é o grifo que está no próprio edital, né, que a banca criou isso aqui, ou seja, então o texto definitivo que você escrever, você vai ter que começá-lo a partir da linha 1, tá? Então se não observar isso aqui, ó, a prova vai ser anulada, ok, gente? Então o seu texto, você vai começar aqui a partir da linha 1, então como se eu fosse começar aqui, ó, o meu texto, por exemplo, no que diz respeito à questão previdenciária, por exemplo, no Brasil, ó, eu já começo a questão, né, previdenciária aqui, ó, não tem esse acento aqui não, tá? Previdenciária. Então, só para você ter uma ideia, então nesse caso aqui, o que acontece? Professor, eu preciso colocar título na minha redação? Não, esquece isso. Não coloque título aqui, tá, gente? Comece o texto a partir da linha 1, ok? Então, a partir da linha 1, você vai ver que a estrutura coringa, que você vai logo começar a sua redação a partir da linha 1. Mas vamos dizer que você é teimoso, é daquele, não, professor, mas o texto é meu, eu vou escrever do jeito que eu quiser, tá? Então, escreve, você tem autonomia. Então, o que acontece? Você não vai pegar o tema e colocar como título, jamais, porque tema é diferente de título, se você for desse teimoso, né? Que gosta ainda assim, certo? Você vai ter que criar o seu texto, escrevê-lo, né, as 30 linhas aí no máximo, e aí do texto você vai tirar uma frase nominal, tá, que sintetize, que seja coerente no caso. Isso se você quiser colocar, como eu falei, ó, não é fácil colocar título, tem essa dificuldade todinha, aqui não é só colocar a frase do tema, certo? E aí você não vai fazer o seguinte, o que? Você não vai colocar o título na linha 1 e começar, por exemplo, o texto, ou deixar uma linha aqui em branco. Tem gente que faz isso, deixar aqui a linha 2 em branco e começar o texto aqui na linha 3, porque senão, ó, não adianta tu ter estudado. Não adianta você ter estudado todo o conteúdo para a sua área, se você de repente fez isso. Olha, a banca aqui, ela é bem enfática, tá? E eu destaquei isso aqui, que isso é algo que é só a CETAP que faz, tá? Então, o seu texto deverá ter início na linha identificada com o número 1, tá? Então, reitero, o meu conselho é que você comece o seu texto aqui a partir da linha 1, sem o título. Aí, caso você queira começar com o título, como eu falei, título na linha 1, o texto começa na linha 2, porque o título vai fazer parte do texto. Mas, como eu lhe disse, melhor você não começar com o título, começa logo a partir da linha 1, ok? Ouça aí o meu conselho que você vai se dar bem. Eu coloquei aqui, ó, já, por exemplo, um tema que eu expliquei aqui no vídeo que eu preparei especificamente aqui, ó, para SEMAS, Hospital Ofilói Santa Casa, que eu destaco esses outros temas que a banca Fundação CETAP, né, que praticamente é a CETAP, tem CNPJ distintos, mas o estilo da prova de português é o mesmo modus operandi, tá? Então, o que acontece? Eu expliquei, ó,
estuda esses temas aqui, porque a banca pode colocar, pode exigir, pode cobrar. Aí olha só, olha o que aconteceu, o pessoal do nível médio teve que discorrer sobre esse tema que a banca Fundação Setup já cobrou em outro concurso no Pará, ou seja, caiu de novo o ciclo PDCA, certo? Agora com a banca Setup já foi cobrado pela banca Fundação Setup. Aí quem adquiriu, quem assistiu meu vídeo lá viu, inclusive que tinha um texto pronto aqui sobre este item. Claro que aqui o exemplo que eu vou passar aqui é o de outro conteúdo, não quer dizer que você não vai treinar isso aqui, gente, tá? Porque fica muito na cara, não quer dizer isso, treine, até porque faz parte do conteúdo, ok? Então começa o texto a partir da linha 1. Então voltando àquela parte do edital em que a banca ela descreve que o texto ele vai ser, o tema ele vai ser baseado no quê? No conteúdo, né, geral e no conteúdo específico, ou seja, então dependendo do seu cargo, por exemplo, assistente administrativo, assistente de informática, você tem lá o conteúdo geral específico. Significa dizer que, por exemplo, vai ter um tema de redação para a sua área, para esta outra área aqui, para o nível superior vai ter uma outra área, tá? E por aí vai, ou seja, para o técnico previdenciário, a técnico de estatística. Então a banca ela vem adotando esse estilo, esse modus operandi. Então ela é da Fundação Setup, mas ela adotou, aí a tendência ela continuar na sua prova vai ser desse mesmo estilo aí, ou seja, vão ter aqui no caso, por exemplo, um tema para assistente administrativo, o outro para assistente de informática, um tema aqui para técnico, outro para técnico de estatística e atuária, e assim sucessivamente, ok? Aí o que acontece aqui, ó? Deixa eu só sair do slide aqui rapidinho, deixa eu mostrar aqui pronto, aqui ó. Então quando a gente pega o edital do concurso, tá aqui ó, tem a parte de conhecimento geral, ok, ó, que eu destaquei uma parte lá, ó. Então de acordo com o edital do concurso, o tema pode sair daqui, o tema de redação pode sair daqui, só que como eu falei, não tem como sair daqui de português. Se tivesse a redação oficial poderia, mas não tem como, não está aqui. Se eu não vi, se você enxergar aqui, então estude lá as características da redação oficial, tá? Mas até então eu não vi isso aqui nesse conteúdo, certo? Aí aqui geral também, ó, legislação aplicada aos servidores do IGPPS, né, que a gente acaba chamando de IGPREV, ética no serviço público, noção de direito constitucional, administrativo, e aqui tem a parte, por exemplo, dos conhecimentos específicos do nível médio. Então, olha só, aqui está, né, o ciclo PDCA, que a banca já cobrou 2 vezes nas provas, né, dela, Setup e da sua irmã gêmea, que eu chamo esse tema. E aqui eu preparei um tema com base neste conteúdo aqui, e uma redação pronta com base nele, né? Vamos apostar aqui nesse tema. Claro que você não pode deixar de estudar os outros conteúdos, ou seja, então esse tipo de tema eu acho interessante porque de certa forma ele é bom porque vai cair na prova objetiva, então você estudou para ela. Então se você estudou para a prova objetiva, evidentemente que você tem que estudar pensando que pode virar um tema de redação, certo? Então aqui para assistente administrativo pode cair algo, por exemplo, um tema daqui, noções básicas de secretaria ou de arquivologia, enfim, você está ciente de que o tema da redação ele está aqui ou lá na parte geral. Da mesma maneira, por exemplo, aqui para o cargo de assistente de informática, por exemplo, o tema da redação ele pode estar aqui nesses itens que são pertinentes ao seu cargo, ok? E aqui para nível superior tá um conteúdo bem mais extenso aqui, a questão do direito previdenciário, cara, particularmente eu acho muito conteúdo, muita coisa, né? A gente vê que, por exemplo, a extensão parece pouco conteúdo, mas não é, tem muita coisa para tratar sobre essa questão da previdência, né? O direito previdenciário. Aí tem o direito constitucional, administrativo, enfim. Então, a banca, se ela pedir, por exemplo, tema aqui de noção de direito civil, você tem que estar ciente de que estava previsto no edital. Então, para cada cargo tem o conteúdo, né? Tem a parte geral e tem a parte específica. Então, é isso que a banca quer dizer, que o tema da redação ele vai sair daí, ó, ele vai sair desse conteúdo aí que depende aí do seu cargo. Eu espero que vocês tenha estudado bastante, tenha se preparado, ok? E eu vou te ajudar aqui com uma estrutura coringa,
serve para qualquer tipo de cargo, gente. Aí eu chamo a atenção, ó, eu peguei aqui, só copiei a tabela de avaliação da redação, né, dessa banca, e é a mesma grade que ela vai utilizar, que ela utilizou nos outros concursos e vai utilizar agora no GEPREV, é a mesma grade. E eu chamo a atenção que é uma banca gramatiqueira, gente. Banca gramatiqueira, ou seja, olha só. Redação vai valer 10 pontos. 5 pontos aqui, ó, norma culta. 5 pontos, domínio de conteúdo. O que significa isso? De nada adianta você estudar o seu conteúdo, dominar. De nada adianta você ser perito na área previdenciária, por exemplo, se, vamos lá no seu texto, você não colocar os pontos nos is. Vamos lá no seu texto, você não colocar a perninha do T. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a palavra órgãos. Tem muita gente que não coloca o acento aqui no ó. Entendeu? Então, coisas básicas. A banca pode descontar isso aqui, com certeza. A banca gramatiqueira. E olha só, o peso que ela dá é muito grande. Então, por exemplo, a cada desvio você tem descontado 0,25 centésimos. Ou seja, 4 erros aqui, ó, você já zerou, por exemplo, a coesão textual. 4 erros aqui você já zerou, por exemplo, a questão da morfossintaxe, né, a questão da estrutura da frase. Enfim, então, por isso que é importante alguém estar fazendo a correção do seu texto, fazendo os apontamentos, porque, como eu sempre falo, tem situações aqui que dependem muito do seu texto, daquilo que você escreve. Então, tem erros que você comete que, com alguém orientando, é possível você eliminar bem a maior parte desses desvios, desses erros. Então, tem que treinar, ou seja, tem que dominar o conteúdo, mas tem que treinar aqui a sua escrita para você evitar o maior número de erros possíveis. Coisas básicas, banais, né? Diferencial de, ou está, ou esta. Por exemplo, um desvio aqui que muitos cometem em relação à coesão, ó, é o uso do através. Eu recomendo, ó, tira isso daqui, utiliza por meio, por intermédio. Por quê, professor? Porque nesse caso aqui, ó, a estrutura que a banca vai cobrar de você é da tipologia textual de dissertação. Então, a linguagem que deve predominar aqui é linguagem denotativa. Então, ao pé da letra através significa passar por dentro, passar entre. E aí, normalmente, você quer se referir ao meio, ao modo. Então, elimina aqui. Eu sempre digo, ó, isso aqui não tem que fazer parte da redação, da dissertação, principalmente porque o sentido, a linguagem que deve ser predominante é a linguagem, nesse caso, denotativa, né? O sentido denotativo, literal, perdão, né? O sentido aí, ok? Aí, olha só. Então, vamos aqui. Preparei um tema, tá, gente? Um tema aqui para o nível médio. Nada impede, né, que venha cair para o nível superior, mas um tema aí, como eu falei aqui, para o nível médio, tá? Vamos dizer que a banca, ela coloque lá para os 2 cargos, ok? Então, seja esse tema, aí vamos aqui. Eu peguei, tá, gente, esse texto aqui motivador, eu peguei de um documento do Estado. Então, se tiver algum desvio aí, alguma coisa estranha, tá, é do jeito que está lá, viu? Vou colocar aqui o SIC, né? Tá? Do jeito que está lá, ok? Eu só fiz reproduzir aqui. Tá, então, se já observou, já acho que você já ficou bem claro, você que vai fazer a prova da Banca Setup pela primeira vez, tá? Não é igual, por exemplo, o tema aí não é confeccionado igual a redação do Enem, que tem lá uns 4 textos motivadores. Então tem tema que a banca ela não põe nem texto motivador, que eu coloquei. Então os textos motivadores, quando tem, são curtinhos, certo? Dependendo do cargo aí. E às vezes não tem nem texto motivador, é só comando, tá? Então aqui está o texto motivador, que eu copiei aqui, né, o documento do Estado, GEPREV, e aqui está a frase que compõe o tema. Então normalmente vai aparecer isso aqui lá no seu texto, ó. Redija texto dissertativo, de 20 a 30 linhas. Aí veja bem, eu coloquei essa expressão aqui, ó, porque vez ou outra ela aparece nos temas de redação dessa banca. Aí presta atenção. Você não vai descrever, não. Você vai dissertar. Você vai explicar. Eu vou te mostrar aqui nessa estrutura coringa o que significa esse texto dissertativo expositivo, tá? Que aí, nesse caso, você descreve o que é o plano de ação 5W2H. Então, imagina que esse é o tema lá da sua redação. E aí, como é que você iria fazer?
Por onde começar? Como continuar? Como encerrar? Então aqui está a resposta, tá, gente? Aqui está a estrutura coringa que foi usada, já foi batizada, já foi usada por muitos candidatos do TRT-8, como eu falei. Então, gente, está aprovada por uma das bancas, né, mais difíceis, tá? E mais que sabe avaliar. Tem as suas lambanças, inclusive uma das bancas que o setup está copiando, né, o estilo. Eu que trabalho nessa área há bastante tempo de concurso, então eu percebo isso. Deu para perceber lendo o edital, eu digo, eu já li isso aqui de algum lugar. Então, bateu o correio e agora está copiando até os estilos de tema, né? Inclusive tem alguns temas dessa banca aqui, setup, né, que tem lá em forma de aspecto. Então, se isso acontecer, você não vai ser surpreendido. Tá aqui, ó, tá, gente? Então, olha só, a estrutura da dissertação que eu recomendo é essa bem aqui, ó, que tenha 1, 2, 3. Deixa eu só voltar aqui. Olha lá. 3, 4 parágrafos. Certo? Tá, gente? Isso aqui vai ajudar você no tempo, ok? Vai ajudar você na administração do tempo e na questão de desenvolver o tema. Professor, como é que eu faço para conseguir repertório? Aqui, o repertório é a leitura do conteúdo. Essa é a parte boa. Porque você vai ter que estudar, você vai ter que ler. Então, cai um tema desse aqui, não tem como você falar, dizer assim, o que é que eu vou escrever no texto? É aquilo que você leu. E aqui você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma explicação. Então, um texto dissertativo expositivo, você não vai ter que ter uma tese, um ponto de vista e argumentar sobre ele, não. Você vai fazer uma análise, você vai explicar algo, você vai dar exemplo, você vai dar conceitos, enfim, você vai fazer justamente aquilo que a banca está colocando lá no enunciado. Então, nesse caso, é só para explicar aqui esse plano de ação aqui, ó. Aí o que acontece? Na introdução, a introdução, ela estruturalmente tem que ter a apresentação, tá, do tema, certo? E nesse caso aqui é o roteiro que eu vou seguir, que aí eu posso chamar de aspectos ou tópicos. Nesse caso, ó, eu que escolhi. Eu, com a leitura aqui do domínio de conteúdo, certo? Eu digo, eu vou analisar esses itens que eles fazem parte desse plano de ação, tá? Então, aqui na introdução, você não explica nada, você só menciona, só apresenta aquilo que você vai desenvolver no parágrafo de desenvolvimento 1 e no parágrafo de desenvolvimento 2, tá, gente? Então, olha só aqui, ó. Qual é a estrutura coringa que você vai utilizar? Tá aqui, ó. Você vai começar com essa parte aqui, ó. No que diz respeito ao, ó. Aqui, ó. E aqui você coloca o que, ó? O tema. Só preste atenção aqui nessa expressão, ó. No que tange, no que diz respeito, no que se refere, em relação, são expressões que exigem depois dela a letra A. Aí, se a palavra que vier depois for do gênero feminino, coloca a crase. Gente, você não vai logo dar de cara esse erro para os corretores. Aqui já tem um erro de cara. Então, tem gente que já é na linha 1. Então, no que diz respeito à previdência, por exemplo, A craseado, ok? Lembra disso. Nesse caso, fica oral. Se eu coloco uma palavra do gênero feminino, fica A, que nesse caso é A craseado. Não erre logo aqui. Então, aqui eu tenho, ó, eu estou contextualizando o tema, tá aqui, ó. Aí coloco uma vírgula e escreve essa expressão aqui, ó. Convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Isso que, ó, gente, ó. Isso para você ter uma estrutura ideal da dissertação expositiva. Então, preste atenção aqui, ó. Todos esses itens a banca vai avaliar de você, ó. Como ela vai avaliar, professor? Está aqui, ó. Está no edital, ó. Veja bem ali, ó. Deixa eu apagar aqui que está muito manchado isso aqui, ó. Preste atenção nesse item aqui na parte do domínio de conteúdo que a banca coloca, ó. Um deles, qual é? Um dos itens, né, dos aspectos de avaliação é o que trata sobre o que, ó? Demonstra adequação à tipologia textual. Pronto. Ou seja,
O texto dissertativo, ele tem que ser, claro, discorrido, escrito em parágrafos. Então, cada parágrafo tem que ter uma estrutura que faz parte desse texto. Então, cada parágrafo tem que ter pelo menos 3 períodos, ou seja, 3 enunciados com sentido completo. Se não der para colocar 3, mas pelo menos 2, beleza. Então, é justamente isso aqui que eu faço, ó. Período 1, período 2, e assim eu continuo, ó. Tá aqui o meu texto, ó. Então, nesse contexto, vírgula, aí olha só, presta atenção aqui, ó. Se eu escolho apenas uma abordagem do meu tema, eu vou colocar aqui, destaca-se. Não esqueça de colocar os 2 pontos para assinalar o aposto, ó. Nesse contexto, vírgula, destaca-se se fosse só um. Mas como é mais de um aspecto, o roteiro que eu segui, e que eu vou apresentar no meu texto para discorrer, destacam-se 2 pontos, a noção de ferramenta de ação rápida e eficiente, além, ó, vírgula, além de como as respostas às perguntas que fazem parte dessa ferramenta, vírgula, contribui para solucionar problemas envolvendo a organização. Pronto, eu já tenho a minha introdução. Coloquei essa vírgula aqui para separar essas 2 orações aqui, ó. Então, na minha introdução aqui, gente, nessa introdução coringa, ela encaixa para qualquer tema, tá? Você dá tempo, até o dia 26 você vai treinar, vê um tema aí do que tem aqui no meu material, ou tema de terceiros, você de repente não sabia nem por onde começar a sua redação, aí você vai treinar no que diz respeito, aí qual é o tema? É a aposentadoria de professores, por exemplo, no que diz respeito ao regime de previdência especial dos professores, aqui. Aí o que é que você vai abordar? O que é que você vai destacar? Faz isso aqui, ó, vírgula, convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Ponto seguida, nesse contexto, vírgula, destacam-se, né, o fator gerenciador, a contribuição por idade, enfim, faz isso aqui, tá, gente? Isso é essa estrutura coringa, ok? Você pode usar para qualquer tema, como eu falei, dissertação expositiva, que é o que a banca predomina. Mas vamos lá, você deve estar se perguntando, mas professor, e se a banca cobrar um texto dissertativo expositivo, essa estrutura vai caber? Vai, porque nesse caso aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, alguma frase e vou colocar algum advérbio, tá? Que é uma marca de opinião, uma marca de enunciação implícita, tá? Então, nesse caso, eu colocaria aqui em alguma parte do texto. Então, infelizmente, essa ferramenta, sendo mal utilizada, pode prejudicar a organização da empresa, da instituição. Ou seja, nesse caso, quando eu coloco infelizmente essa frase que eu coloquei aqui, por exemplo, eu estou transformando em uma tese. Isso se a banca disser lá, como eu falei, é difícil, escreva um texto argumentativo, tá? E isso aí você vai colocar um advérbio e, nesse caso, uma frase, pronto, já é a tese. Teve tese, já significa que o que vem depois já é a defesa da tese, certo, gente? Aí, olha só, o que você apresentar aqui na introdução, não esqueça. O que você colocou aqui, você vai ter que explicar, você vai ter que desenvolver. Então, olha só, você vai começar o seu texto aqui, ó, com o conectivo. Nesse caso, eu coloquei essas expressões aqui em primeira análise. Coloca essa vírgula é importante aqui porque ela isola esse conectivo no início de parágrafo. Esse item aqui, gente, ele tem ele avaliado lá, ó, coesão e coerência textual. Aliás, coesão textual, olha aqui, ó, o segundo, o conectivo que eu utilizo, ó. Olha outro conectivo, perceba que eu utilizo a vírgula nesses casos aqui para isolar esses conectivos, tá? Então não vai errar nessas vírgulas, porque essas vírgulas aqui, o uso delas é obrigatório. Então, se você logo de cara cometer esse deslize, você vai perder o que, ó? 0,25 centésimos. Não esqueça, banca gramatiqueira, tá? Um peso muito grande, 4 erros, zerou. O que é que você faz agora? Em primeira análise, vírgula, deve-se, usa essa estrutura aqui, vai treinando, ó. Deve-se discorrer acerca do conceito do plano de ação 5W2H. Ou seja, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que definir
eu vou ter que conceituar. Gente, é uma dissertação expositiva. Eu estou analisando apenas. Eu vou dar conceito. Posso dar exemplo, enfim. Tá? Eu tenho que desenvolver fatos e informações sobre esse item aqui que eu escolhi lá na introdução do meu texto aqui. Ó. Eu que escolhi isso aqui. Ó. Então, para abordar o plano de ação, primeiro eu vou defini-lo. Depois eu vou falar das respostas às perguntas que fazem parte dessa ferramenta. Eu vou mostrar como elas contribuem para solucionar problemas envolvendo a organização. É você que escolhe esse roteiro. Aí lembra, todos esses roteiros têm que ser detalhados ao longo do texto, senão você abordou parcialmente o tema. Continuando, tá? Professor, já tenho nesse contexto aqui, aí se você não quiser repetir, tem nesse prisma, nesse diapasão, tá? Sendo assim, nessa ótica, nessa perspectiva, e por aí vai. Essa ferramenta, olha aqui, ó, consiste, ou seja, o verbo aqui está deixando claro o que é que eu estou fazendo, eu estou conceituando. Consiste num conjunto de planos de ação de maneira rápida e eficiente. Ademais, esse instrumento representa, ó, conceituando, ó, um modelo de ação que, ao responder às perguntas componentes em seu escopo, é possível o administrador perceber com clareza a necessidade ou não de uma mudança, assim como a formulação de planos para alcançar os objetivos da gestão. Ou seja, eu já cumpri aqui, eu já desenvolvi, fatos e informações sobre o conceito de plano de ação. Aí eu vou agora para o terceiro parágrafo. Olha só o conectivo, ademais, ou seja, além do conceito, eu estou dizendo aqui, ó, é necessário analisar as perguntas que fazem parte desse instrumento de ação. Ou seja, aqui, ó, eu estou demonstrando o domínio de conteúdo técnico, Eu estou dizendo para os meus corretores, olha, eu domino esse tema. Eu li esse conteúdo específico, esse tema técnico. Eu vou provar que eu conheço desse assunto aí, desse tema. É isso que a banca vai querer de você. Ela não vai querer saber a tua opinião. Ela vai querer saber se você entende como é que funciona esse plano de ação aí. Tá? O gerenciamento de projeto, o ciclo PDCA, enfim. Tá? Alguma coisa relacionada à questão de redes, de internet, a questão da estatística, a questão previdenciária. É isso que a banca vai querer de você. Certo? Já já a gente vai para um tema para o nível superior. Então, olha aqui, ó. As perguntas, né, isso, desse plano de ação. Então, nesse aspecto, os números, eu estou explicando. Ó, veja só, eu estou explicando, estou expondo dissertação expositiva. Os números e as letras sintetizam 5 interrogações em inglês, iniciadas em W, as quais são, what? Professor, por que o senhor não colocou aqui entre aspas? Porque essas expressões, elas já fazem parte aqui da administração. Então, são expressões usuárias, que se usa, né, com frequência, faz parte, na verdade, do vocabulário. Então, por isso que não são estrangeirismos, e aí eu não preciso colocar mais as aspas, porque já faz parte desse vocabulário aqui, dessa área do conhecimento humano. Então, tá, deixa eu apagar aqui para você não pensar de repente que eu coloquei as aspas. Pronto, tá aqui, ó. As quais são what? Aí eu explico aqui, ó, que fazer. Veja que eu coloquei o ponto e vírgula. Por quê? Ó? Eu estou fazendo uma enumeração. Viu lá na questão de descrever? Eu estou enumerando, mas aqui eu não estou descrevendo, não é um texto descritivo, é um texto dissertativo, porque eu estou explicando aqui em ordem. Ó. É por isso que eu coloquei aqui o ponto e vírgula, para separar cada item. Ó. O why, por que fazer? Who, quem vai fazer? When, quando fazer? E where, onde fazer? Aí ponto. Além disso, aí eu tenho que explicar o que? Ó? O 2A. Então, já expliquei o 5W. Agora eu tenho que explicar o 2H, perdão. Além disso, há 2 perguntas que se iniciam com a letra H. How, como será feito, e how much, quanto custará. Em suma, ou seja, ó, olha só, gente, o que é um parágrafo de um texto? Quando alguém lhe perguntar o que é um parágrafo, é um bloco desse aqui de ideia, ó, que tem que ter, ó, uma ideia inicial, que nós chamamos de tópico frasal, viu? Ok? Os corretores, eles olham isso aqui, ó. Isso aqui tem, ó, pode observar que tem, certo?
Então, tem uma ideia inicial, uma ideia principal, eu desenvolvo essa ideia principal, essa ideia inicial, ou seja, eu tenho ideias secundárias, e aqui eu tenho o que? A conclusão do parágrafo. Ou seja, observa que uma estrutura de um parágrafo é como se fosse um mini texto. Aqui eu tenho a introdução, desenvolvimento e conclusão. Estruturalmente, quando se avalia uma dissertação, os corretores observam esse aspecto. Então, por exemplo, você tem um parágrafo que é apenas um tópico frasal e aqui uma frase apenas, né? Vamos chamar de parte embrionária, ou seja, eles vão logo detectar que você não desenvolveu completamente o aspecto ou tema aí que está na frase que o compõe, ok? Então, continuando, em suma, vírgula, no ato de responder cada questionamento, assume-se a certeza do que fazer com o fito de alcançar os objetivos da organização. Pronto, ó. Tá aqui a estrutura coringa para você usar, ó, no que diz respeito, tá aqui, certo? Organiza, tá aqui a estrutura para que você vai utilizar na sua redação. Aqui a estrutura do terceiro parágrafo e aqui eu vou concluir, eu vou encerrar o texto. Então, portanto, por fim, tá? Não vai colocar um no entanto aqui, não vai colocar um todavia aqui, não cabe. Esse conectivo aqui, ó, ele serve para dizer o que? O texto acaba aqui. Então, se você colocar um no entanto, aí vai causar problema, você vai perder ponto. Então, por fim, vírgula, a busca de respostas por meio do referido plano de ação promove a facilidade na verificação do andamento de cada projeto, administrar o tempo, evitar o desperdício de recursos, delegar, tal como exigir o exercício das ações necessárias ao desenvolvimento da administração pública. E vou concluir meu texto. Logo, vírgula, o administrador com essa ferramenta tem mais intelecção e precisão para realizar os procedimentos de maneira correta. Acabou. Eis aqui o meu texto em que eu exponho aqui fatos e informações sobre o plano de ação 5W2H. Você deve estar dizendo, professor, eu conseguiria fazer um texto muito melhor. É obrigação sua, tá? Colocar ideia, até porque você está estudando mais do que eu para esse item aqui. Então, irmão, coloque palavras, coloque termos, expressões que sejam da área, mas que sirvam para quê? Para desenvolver fatos e informações sobre o tema. Ok, gente? Agora, olha só. Então, vou deixar aqui esse tema, se você quiser treinar aqui para o nível superior ou para o nível médio. Então, fica aí à vontade, tá bom? Se você quiser discorrer sobre ele. Ok? Então, regime geral de previdência social e acumulação de benefícios, tá? Aqui eu coloquei alguns temas e algumas imagens, mas as imagens eu utilizo para reproduzir assuntos que estão no edital, tá, gente? No conhecimento específico. Então, aqui você vê, né, o conceito aqui de aposentadoria e aqui a gente vê o conceito de seguridade social, ó. A gente vê aqui em forma de um guarda-chuva, né? Uma sombrinha. E aí a gente vê que abarca, né, bacana essa imagem, ela apresenta o conceito de seguridade, né, então, ou seja, ela abarca, ela contempla a noção de previdência, assistência e saúde, tá? Coisa que básica, noção, né, você tem que entender isso aí, né, então quando se trata de seguridade social, está se tratando de previdência e assistência, sendo que cada um item tem termo distinto. Então, o que acontece aqui, ó, vamos ver aqui um texto para esse tipo de tema. Vamos dizer que a banca pedisse para você escrever sobre o que? Uma dissertação sobre essa frase aqui que compõe o termo. Seguridade e Previdência Social no Brasil. Conceito, distinções e objetivos. Aí presta atenção na frase que compõe o tema. O teu texto tem que abordar esses itens aí. Na falta de um, vai dar problema. Aí presta atenção se vier no plural. Então, objetivos tem que ter pelo menos 2. Diferenças tem que ter pelo menos 2. Aí tá aqui de novo. Como é que eu vou começar a minha redação? Tá aqui a estrutura coringa, como eu falei para vocês. Pode ir treinando no que diz respeito a, no que diz respeito ao, aí coloca tema, ponto seguido, vírgula, convém analisar e tal. Nesse contexto, vírgula, destaque-se. Vai treinando, tá? Dá tempo. Você estava na dúvida, professor, como é que eu vou começar o meu texto? Está aqui, ó. Depois você pode usar
Aí você pergunta, professor, mas não tem problema se muitos candidatos utilizarem essa estrutura coringa? Não tem não, meu querido. Pode usar sem medo, sabe por quê? As bancas não colocaram no edital estrutura pronta, estrutura coringas, por exemplo, zeram a redação. Não, então é estrutura. O texto dissertativo tem que ter uma estrutura. Então é uma estrutura que você vai utilizar. Então pode usar sem problema algum, que você não vão zerar seu texto de jeito nenhum, tá bom? Então vamos lá. No que diz respeito à seguridade, olha aqui, eu coloquei a CRAS agora. No que diz respeito à Seguridade Social e Previdência no Brasil, vírgula, convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática, ok? Nesse caso, estão lá no tema os itens que eu vou ter que falar, ó, escrever. Aí eu apresento na introdução. Lembra? Introdução serve para quê? Para apresentar o tema, não é isso? E os aspectos que estiverem lá nele. Tá aqui, ó. Podem ser explícito, como nesse caso, pode ser implícito, ou seja, o aspecto eu que crio. Eu que vou criar esse roteiro para o meu texto abordar todo o tema, certo? Nesse contexto, vírgula, destaco-se 2 pontos. Noção, as diferenças, né, as distinções e os objetivos de cada instituto. Aí veja bem, ó, eu coloquei aqui mais uma oração para o meu texto não ficar aqui com uma parte embrionária, aqui só 3 linhas, por exemplo. Eu coloquei vírgula, consoante o que está expresso no escopo da Constituição Cidadã de 1988. Ou seja, para eu não perder ponto na questão da obediência à estrutura, né, ao tipo textual dissertativo, naquilo que refere-se, no que se refere em questão da sua estrutura, né, paragrafal, que tem que ter pelo menos 3 períodos. Pronto. Aí aqui, ó, em primeira análise, em primeiro lugar, inicialmente, vírgula, eu já começo, porque, ó, aqui veja bem, nesse caso, você não precisa fazer, por exemplo, igual no outro, deve-se discorrer, precisa, não, vá direto, tá? Não tem problema não, o importante é que você discorra sobre o tema. Então, vírgula, a Seguridade Social, já comecei dando conceito, ó, constitui gênero do qual descendem a saúde, a assistência e previdência social. Isso aqui está bem aqui, ó, certo? Assim, a previdência é sistema que opera, ó, estou fazendo o quê? Definindo, conceituando, exatamente. A previdência é sistema que opera por meio de contribuições previdenciárias. Ao passo, ó, já estou fazendo o quê? Ó, distinções. Ao passo que a Seguridade é bem mais abrangente. Nesse sentido, apesar de a assistência, presta atenção que você pode achar estranho, professor, mas não é para colocar o da aqui? Não, meu querido, porque vem aqui, ó, tem um verbo. Aí nesse caso tem que ficar assim, ó. Apesar de a assistência, a previdência e saúde constituírem conjuntamente a Seguridade Social, distinção, esses são elementos distintos com objetivos e princípios próprios. Nesse contexto, a saúde, ó, eu vou provar aqui, ó, estou expondo, lembra? Estou explicando, é isso que a banca vai querer de você na sua redação. Veja aqui, ó, se eu estou utilizando algum repertório como citação ou mandado estatístico, não. A banca vai avaliar o meu conhecimento do tema, meu domínio de conteúdo, conhecimento técnico, por isso que ela exige uma dissertação expositiva. Então, nesse contexto, vírgula, a saúde é um direito de todos e independe de contribuição. Olha aqui a distinção, o item que expressa a distinção. Já a assistência social tem como principal característica atender somente a quem dela necessitar, ou seja, nem todo mundo vai ser abarcado ali nessa questão da assistência social. Continuando o meu texto, olha o conectivo de novo, ó, olha a estrutura aqui, ó, certo? Em segunda análise, você poderia colocar outro conectivo aí sem nenhum problema, vírgula. A Previdência Social tem caráter contributivo de filiação obrigatória por quem exerce atividade remunerada. O que é que eu estou fazendo? Explicando, estou expondo, estou fazendo a diferença, estou mostrando os objetivos. Atua com critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Dessa maneira, a Previdência atende a seus filiados em momentos de fragilidade social, como em caso, ó, que é isso aqui? Exemplos. Eu estou dando conceito, agora eu vou dar exemplo, ó. Como em caso de acidentes, invalidez,
e velhice. E aqui eu vou concluir, ó, já chega, já está bom de previdência social. Portanto, um dos critérios para ter suas demandas suprimidas pela Previdência é ser contribuinte, ou seja, beneficiário desse regime. Tá? Então, olha só, volta lá no tema. Está aqui, ó. Eu tenho que apresentar o conceito de seguridade, previdência social, apresentar distinções e apresentar objetivos. Foi isso que eu estou explicando, que eu estou expondo no meu texto. Agora eu vou encerrar, eu vou concluir. Ó, depreende-se aí. Toma cuidado com essa expressão aqui. Ó. Tem que ter essas duas vírgulas, viu? Depreende-se, portanto, que a Seguridade Social, aqui eu vou fazer o quê? Para que serve a conclusão? É o resumo das ideias que eu discuti ao longo do texto. É o desfecho, que a Seguridade Social e a Previdência possuem inúmeras distinções, sendo que a Seguridade abrange não apenas a Previdência, mas também a saúde e a assistência. Dessarte, a saúde, a assistência e Previdência Social formam o tripé denominado de Seguridade Social, o qual está apto a atuar em momento de fragilidade social, seja na saúde, na velhice ou na hipossuficiência econômica, tá? Vamos dizer que a banca disse lá, ó, cria uma proposta ou indique uma ação. Então eu vou mexer um pouquinho aqui nessa estrutura, né? Isso eu vou dizer que nesse sentido alguém deve fazer alguma coisa, tá, gente? Então veja só, um tema para o nível médio, né, em tese, certo? Um tema para o nível superior, em tese, em que eu utilizo a estrutura coringa, como eu falei, encaixa em qualquer tema. Tá aqui, ó, vou deixar mais um tema aí, é específico, né, caso você queira treinar, ok? Pode ficar à vontade. Então, gente, essa foi a aula que eu preparei para você com todo carinho e dedicação. Espero que eu tenha lhe ajudado nessa maratona aí, sanado algumas dúvidas e te dado uma luz aí nessa prova discursiva, tá bom? Então, meu muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no meu canal, aqui no YouTube, divulgar o meu canal, tá? Vamos passar aqui do 5K com a sua ajuda, tenho certeza. Me siga lá no Instagram e até a próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo.